Olá pessoal, muito obrigado por estarem me assistindo mais uma vez nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo agora sobre o tema de poluição. Mas então, qual será o assunto envolvendo a poluição? Eu vou falar hoje sobre a eutrofização. Mas minha nossa, que nome louco! O que será que é eutrofização? A eutrofização é um processo natural decorrente do acúmulo excessivo de matéria orgânica vindo pelo grande desenvolvimento de algas, mas também pode ser de maneira antrópica, por exemplo, através dos esgotos. Basicamente, é o acúmulo de material orgânico em ambientes aquáticos, onde a água não tenha muito movimento ou também pouca corrente, ou melhor, pouca correnteza. Em outras palavras, é quase aquela água parada. Quase aquela água parada. Como, por exemplo, em pequenos rios, em pequenos lagos e também em represas. Tal fato gera mau cheiro e um aspecto turvo e sujo para a água. Então, e isso ocorre tanto de modo natural, produzida pela própria natureza, ocorrendo de forma espontânea e lenta. E também ocorre de maneira artificial, ou seja, de maneira antrópica, provocada pela ação humana, causando assim a poluição das águas, a falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo doméstico, pelo despejo também de efluentes nas águas e o uso de fertilizantes químicos que contaminam os lençóis freáticos, afetando de uma forma rápida, então, a água. Então, como que isso ocorre? Vamos pegar a primeira imagem que eu tenho aqui. Venha para mim, aqui. Então, como vocês podem ver, este é um riacho que está eutrofizado, com aspecto sujo, água turva, totalmente poluído. Eu garanto que aí não deve ter muito peixe. Então, a eutrofização também altera as características físico-químicas da água. A matéria orgânica é decomposta naturalmente e o seu excesso, todavia, altera esse processo, fazendo com que as algas se desenvolvam muito mais, de uma maneira muito mais forte também, aumentando assim a quantidade também de decompositores, que são, no caso, as bactérias aeróbicas. São aquelas que respiram oxigênio, assim como eu e você. Esse processo ocorre devido aos dejetos humanos e aos dejetos também dos animais. Também por causa dos fertilizantes que são utilizados em fazendas e chegam aos rios através das chuvas, chegando também em lagos e córregos e grandes rios, aumentando assim a quantidade de nutrientes, fazendo com que as algas se desenvolvam mais e que, quando morrem, deixam a água turva e com excesso de material orgânico. O fósforo, junto
ao nitrogênio e ao potássio, são um dos nutrientes mais importantes para as plantas, sendo indispensáveis para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Em decorrência da quantidade absorvida pela planta, o fósforo é considerado um macronutriente, ou seja, um nutriente extremamente forte. Um exemplo bem forte que ocorreu em 2018 foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu pegar a imagem que eu tenho. Vem aqui, isso, aqui está a Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas. E aqui está o Oceano Atlântico. Então essa lagoa é de água salgada. Sendo então retirado desta lagoa 55 toneladas de peixe morto, devido à sua eutrofização, cuja causa está ligada à remobilização do sedimento através do vento, ou seja, do excesso de sedimentos que tem na lagoa, com a ajuda do vento, e também liberando assim o gás sulfídrico lá na água, que é um material extremamente tóxico para os peixes. Além disso, outros fatores ajudaram, como a diminuição da salinidade e o desenvolvimento de outras espécies de algas. Então, como vocês podem ver, a Lagoa Rodrigo de Freitas está de cara com o mar. Então, a lagoa tem espécies de algas de mar. A água é salgada, então, como teve alteração na salinidade e o excesso de sedimentos, o movimento do excesso de sedimentos fez com que os peixes morressem, causando a sua eutrofização. Então, como que se percebe isso e quais são as consequências? Aqui eu acho que não preciso dizer muitos detalhes, só o nome do rio já vai dizer tudo, né? Esse aqui é o rio Tietê. Sem mais detalhes, né? Todo mundo já sabe. Essa camada de água turva impede então a fotossíntese e sua oxigenação, ou seja, impede que a luz ultrapasse a água, impedindo que a planta realize a fotossíntese. Ao mesmo tempo, os decompositores e algas se desenvolvem, aumentando também o consumo do oxigênio por eles. E isso é chamado então de demanda bioquímica de oxigênio. A quantidade então de oxigênio consumida pelas algas e pelas bactérias não é o total bastante para satisfazer também aos peixes, causando então a sua morte. Porém, aumenta-se também o número de seres que não necessitam de oxigênio, como por exemplo as bactérias anaeróbicas, que contaminam e provocam várias doenças. Com a falta de oxigênio, o ecossistema aquático passa a ser habitado por várias bactérias anaeróbicas, dado que essas bactérias não necessitam de oxigênio. A água então fica deste modo contaminada
e sua utilização e consumo é totalmente proibida, né? Não tem como. Causando, então, provocando várias doenças às pessoas que, infelizmente, vivem em locais que não têm saneamento básico, consumam, causando, então, as suas doenças. Tem também o aumento da clorofila A, que é o pigmento verde básico que realiza a principal função da planta, que é a absorção da luz para realizar então a fotossíntese e assim produzir o alimento para a planta. Agora, o aumento da clorofila A na água acontece fazendo com que as algas presentes nesse manancial causem esse problema. O volume excessivo de algas confere, então, aos lagos e riachos uma aparência feia, parecendo como se fosse uma sopa de ervilhas. Vamos voltar a imagem aqui, como se fosse uma sopa. Só que essa sopa não é nada agradável de ingerir, né, gente? Vamos voltar aqui à imagem. As características da qualidade da água, como temperatura, profundidade, o pH e a alcalinidade, influenciam nas espécies e no número de algas encontradas, determinando também quais espécies de algas estão ali presentes. Tem também o aumento do fósforo. O fósforo, como eu disse antes, é um nutriente extremamente forte e essencial para as plantas. E também para os animais, ajudando os animais. Porém, em grande quantidade nas águas, pode causar a proliferação desenfreada de algas, que é responsável por assim esgotar o oxigênio para os peixes e para os outros organismos aquáticos. E também o excesso do fósforo no organismo humano pode causar a calcificação cardiovascular no coração da pessoa, que é a formação de placas nas artérias. Também a calcificação nos tecidos moles do organismo humano, a osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, a anemia, a hipertensão e um excesso de coceira, que pode levar a lesões cutâneas bem graves na pele. Também causando a disfunção sexual, além de confusão mental e sensação de peso nas pernas. O aumento também de nitrogênio também pode causar vários problemas. Então, o aumento do nitrogênio na água pode causar também problemas graves à saúde, como a metimoglobinemia, que é um distúrbio sanguíneo com a presença da metimoglobina, causando, então, menor quantidade de oxigênio no sangue, afetando o seu organismo. E também com a presença de nitratos e de nitritos e de N-nitrosaminas. Em contato, então, com as proteínas do organismo, formam os compostos N-nitrosaminas. Compostos que no organismo causam doenças como câncer de estômago, câncer de esôfago e câncer de fígado, além de
teratogênicos e mutagênicos, que ambos causam mutações físico-químicas na vida de um feto, fazendo então com que o bebê, ainda em desenvolvimento no útero da mãe, nasça com algum tipo de problema físico ou com algum tipo de doença mental, por exemplo. Isso é bem horrível, gente. Também pode ser percebido, então, pelo disco de Sete. Deixa eu pegar aqui a próxima imagem. Aqui, o disco de Sete. Ele é utilizado, então, para saber em que profundidade o rio ou o lago já esteja muito turvo. O disco de Sete ele foi desenvolvido em 1865. Deixa eu pegar a imagem do cientista. Por Pietro Angelo Sete. O disco de Sete é um disco circular, de cor preta ou branca, feito especialmente para estimar a transparência do nível de água, como em oceanos, estuários, lagos e rios. O disco de Sete tem de 20 ou 30 centímetros de diâmetro, como dá para se ver aqui na imagem. Ele vem montado em uma vara ou em uma corda. Aqui, em uma vara ou em uma corda, basicamente em uma corda. Como mostra aqui a imagem ao lado, ele então é baixado verticalmente da superfície até o ponto em que ele desaparece dos olhos do observador que está na superfície. A ideia do disco de Sete é registrar presencialmente, lá no momento, a profundidade na qual o disco desaparece, o seu desenho gráfico, né, desaparece, você não consegue mais vê-lo. À medida, então, dessa profundidade que ele parou de ser visto, que ele deixou de ser visto, né, pode ser usado, então, para estimar a atenuação média da luz na coluna de água, sendo, então, assim denominado como a profundidade de Sete. Outro detalhe que eu acho que esqueci de falar é que a corda é uma corda com medidas, igual a uma fita métrica. Ela tem medidas métricas. Aí, então, assim, na medida X aqui, que parou de ser o disco ser visto, então é marcado então como a profundidade de Sete. Em águas ricas, com micro-organismos ou partículas de sedimentos, excesso de sedimentos na água, o disco de Sete desaparece à vista mais ou menos entre 1 a 3 metros de profundidade. Isso em rios, riachos e lagos, lagoas. Já em oceano aberto, ele pode ser visto ainda até uma profundidade entre 20 a 30 metros de profundidade. Atualmente, também existem modelos de instrumentos eletrônicos portáteis à venda no mercado que simulam o disco de Sete. Então, quais são as soluções? A solução para a eutrofização passa pelo combate à poluição, investindo em coleta seletiva de lixo, ou seja, o que pode ser reciclado
é colocado num lixo especial, e o que não é reciclado é colocado em outro lixo. Vai diretamente pro depósito correto de lixo. E o que pode ser reciclado é coletado e é levado para um outro depósito, e lá sim é feito o tratamento deste lixo. E também o tratamento de resíduos e outros tipos de resíduos. Ou seja, o tratamento da água. Para isso, o tratamento das águas é fundamental, pois evita o fornecimento de matéria orgânica nos ambientes aquáticos, que é o que justamente causa a sua eutrofização. Temos também um assunto agora sobre a maré vermelha. Acho que muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é a maré vermelha. Então vamos pegar aqui a imagem que eu tenho. A maré vermelha, ou seja, é uma floração de algas nocivas. É um fenômeno natural que acontece nos mares, mas também acontece em locais de água doce, ou seja, em rios, riachos e em lagos, já no interiorzão do país, fora do alcance do mar. Devido também ao alto desenvolvimento de microalgas, que são organismos unicelulares e microscópicos, que vivem em ambientes aquáticos, embora esses microorganismos, essas microalgas, não sejam plantas, elas realizam fotossíntese e se desenvolvem utilizando a luz do sol e o consumo do gás carbônico. E também são os principais ingredientes do fitoplâncton, que é composto por microalgas e cianobactérias. E também não se esqueçam, o fitoplâncton é um dos principais alimentos dos peixes. Agora, a aglomeração das algas é percebida na superfície da água pela formação de uma grande mancha de cor avermelhada, às vezes amarelada, às vezes alaranjada, ou até mesmo acastanhada. Eu acho que a próxima imagem mostra melhor. Aqui, a imagem aqui já está num tom mais acastanhada, né? E o mar, a areia, no caso aqui, está num tom amarelado. Tudo isso aqui são algas que causaram a maré vermelha e estava totalmente poluído a região. A região não pode ser utilizada. As principais algas presentes na maré vermelha são as dinoflageladas, que fazem parte das algas pirrófitas. Assim deriva do grego a palavra pirrófita, significando então planta cor de fogo. São unicelulares, com 2 flagelos de tamanho, função e orientação diferentes. Também são tóxicas, por isso, quando ocorre a maré vermelha, é totalmente indicado não tomar banho de mar neste local, muito menos consumir os animais marinhos, menos ainda a água. Além das algas dinoflageladas, também se proliferam as diatomáceas e as cianobactérias. A maré vermelha, então, é um tipo de amensalismo. Minha nossa, mas o que é isso? Amensalismo. Parece um tipo de conta que é pago todo mês, mas não tem nada a ver.
Amensalismo é um tipo de relação ecológica natural do ambiente, do ecossistema geral. Quando um organismo libera substâncias tóxicas afetando o crescimento ou a reprodução de outros organismos. Nesse caso, as algas liberam toxinas que se concentram em manchas vermelhas, atingindo os peixes, moluscos e outros organismos aquáticos. Um detalhe, as algas fazem parte do reino protista. Não esqueçam disso, são protozoários, as algas. Agora, as suas causas da maré vermelha. A maré vermelha acontece por algumas mudanças na característica da água, tais como a alteração da salinidade e também a alteração da temperatura da água, com também o aumento do nível de nutrientes na água. O aumento desses nutrientes, junto com o aumento de matéria orgânica nas águas, causa várias desregulagens na flora aquática, conhecidas como florações tóxicas, consumindo muito oxigênio presente nas águas e liberando substâncias tóxicas, podendo então acontecer de modo natural ou de modo artificial, através da poluição das águas pelo homem. Os casos de maré vermelha estão infelizmente aumentando no mundo, principalmente devido à liberação de esgoto não tratado nas águas, aumentando a matéria orgânica nos ambientes aquáticos. Vamos ver a próxima imagem que eu tenho aqui. Então, nossa, gente, poderia dizer, né, que este homem foi abençoado. E, meu Deus, é só ele pegar e comer aqui os peixes. Meu Deus, tudo isso aqui é peixe. Mas ele não pode comer isso, gente. É um material totalmente tóxico, causado pela maré vermelha. Os animais estão totalmente tóxicos. Ele vai ter que pegar e jogar isso fora. E são toneladas de peixe, gente. A maré vermelha, então, ela pode durar semanas até desaparecer por completo, afetando o ambiente marinho e também o homem, fazendo com que muitos peixes e muitos outros organismos aquáticos que se alimentam do fitoplâncton morram contaminados, afetando a cadeia alimentar e causando um desequilíbrio no ecossistema. Já os homens que consomem algas ou animais contaminados podem sofrer com alterações gastrointestinais, irritações na pele, além de problemas circulatórios e respiratórios. E até mesmo, dependendo da quantidade que o homem está ingerindo, pode causar o seu óbito. A maré vermelha aqui no Brasil, deixa eu ver se tem a próxima imagem. Aqui. A maré vermelha que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu uma bem forte no mês de abril, no ano de 2007.
lá na Baía de Todos os Santos, no estado da Bahia, causando uma gigantesca morte com cerca de 50 toneladas de várias espécies marinhas, com grande prejuízo ecológico e econômico, fazendo com que a pesca no ano de 2007 ficasse totalmente proibida até o final do ano. Agora, alguns anos atrás, em 2019, no mês de março, ocorreu também no litoral de São Paulo, trazendo para o litoral de São Paulo uma espécie incomum de microalgas, atingindo as praias de Guaicá e a Praia do Segredo, no município de São Sebastião, no estado de São Paulo, fazendo com que a pesca e o consumo de material marinho fossem totalmente proibidos pelo governo. Então, pessoal, pensem um pouco sobre isso para que a eutrofização das águas não ocorram. Muito obrigado, fiquem com Deus e fui!